A monitorização da glicemia é um pilar importante do tratamento do diabetes e está relacionada com redução das complicações agudas e das complicações crônicas do diabetes. E como que ela é feita? A maneira mais comumente utilizada é a medida da glicemia capilar, através de uns aparelhos que nós chamamos de glicosímetros, né? A glicemia capilar, ela é coletada através de um pequeno furinho na ponta do dedo, né, nas extremidades, que coleta o sangue capilar. E através dele é feito a medida da glicose. A gente conhece como glicemia capilar, ponta de dedo ou destro. Destro é um nome que ainda é utilizado, que se refere aos primeiros aparelhos que nem existem mais, mas algumas pessoas falam. Então, ponta de dedo, glicemia capilar ou destro, tá? A outra maneira de fazer essa medida é através dos sensores de glicose. São opções excelentes também, mas são menos acessíveis e têm um custo ainda um pouco elevado. E com que frequência que devem ser feitas as medidas da glicose? Isso é uma coisa muito individualizada, depende de alguns fatores. Por exemplo, o tipo de diabetes. De maneira geral, os pacientes portadores de diabetes tipo 1 precisam de monitorização bastante frequente, diária, várias vezes ao dia, assim como as pacientes gestantes portadoras de diabetes. Outras situações também que é necessário medidas frequentes é após a ocorrência de hipoglicemias, seja nos indivíduos que utilizam insulina ou que utilizam, por exemplo, as sulfonilureias, que são medicações que podem causar hipoglicemia. Então, após a ocorrência de uma hipoglicemia, principalmente uma hipoglicemia mais severa, é necessário estar atento e medir mais vezes a glicemia. Outras situações também são quando acontece alguma intercorrência. Por exemplo, se o paciente tem dengue, se o paciente tem pneumonia, após um AVC. Nessas situações, é muito frequente o descontrole do diabetes. Aí, é claro, é necessário medir mais vezes para estar ajustando o tratamento. Outra situação também é quando ocorre mudança de tratamento. Imagine, por exemplo, um portador de diabetes tipo 2 que começa a utilizar insulina. Nessa etapa, nessa transição, é necessário medidas frequentes para ajuste de tratamento. Por outro lado, os indivíduos que estão estáveis, com controle bom, principalmente os portadores de diabetes tipo 2 que estão usando medicação oral e não insulina, esses indivíduos podem medir menos vezes. Não, às vezes não necessariamente todos os dias, 2, 3 vezes por semana, por exemplo. Ou seja, essa definição da frequência, ela é feita com a equipe de saúde que trata, com o médico, com os demais profissionais que tratam do diabetes, individualizando cada uma dessas situações que eu mencionei para vocês. E quais são os horários? Então, as opções de horário que a gente utiliza são o jejum pela manhã e os pré-alimentares, por exemplo, antes do almoço, das refeições maiores, almoço e jantar. Os pós-alimentares 2 horas após o início da refeição. Uma observação dos pós-alimentares é que as gestantes é um pouco diferente. Nas gestantes, a gente mede 1 hora após o início de refeição. E também no horário ao deitar e pela madrugada. Então, essas são opções de medida que também podem ser definidas, às vezes um esquema de rodízio, junto com a equipe de saúde.